Agora nós vamos conduzir um experimento de capabilidade. Inicialmente eu abri o arquivo que está na pasta de vocês, chamado Kinkshaft. E o objetivo aqui é analisar a capabilidade do processo, que está situado na coluna 1, Length. Então vamos lá. Ferramenta Stat, Quality Tools, Capability Analysis. Nesse caso aqui eu vou assumir que ela é uma distribuição normal. Aqui na coluna simples aqui vou colocar o Length. Subgrupo vou agrupar com subgrupo 2. Low Spec, quer dizer, qual que é o limite inferior e aceitável, limite inferior de engenharia. Vamos colocar aqui 599. Eu marcaria boundary se fosse o menor valor possível, mas no nosso caso não é, então eu não vou marcar o boundary. E o upper spec, que é o limite superior, vou colocar aqui 600,2. Da mesma forma, não vou marcar o boundary. Eu poderia até dar o OK aqui agora, mas eu vou mudar um outro parâmetro. No Options, ao invés dele me dar o resultado em partes por milhão, eu quero que ele me dê em percentual. E eu vou marcar um título aqui, ó. Capabilidade Length, que é o nome da variável. Dou um OK. Dou um OK. Ele vai me dar o resultado. Vamos entender um pouquinho o resultado. Aqui, o LSL e o USL são os limites inferiores e superiores. O limite inferior e o limite superior de engenharia, que eu marquei. Aqui está a minha distribuição, os dados. E ele simula que, na realidade, se dá para você ver que isso aqui não é uma distribuição normal, mas para efeito didático vale. Então, primeiras informações que ele me dá aqui, ó. Qual que é a média dessa amostra? 600,072. Número de dados, 100. Como que ele faz o estudo within? O desvio padrão para o within é 1.21. O desvio padrão para o overall é 1.33. Então, lógico que como o overall tem um desvio padrão maior, ele vai ter uma dispersão maior. Dá para você ver aqui na setinha, nessa linha descontinuada preta. E o within é essa linha vermelha. Então, aqui no outro lado, ele me dá o resultado. O CP de 0.17, o CPK de 0.04, PP e PPK, que são outros índices de capabilidade. Legal aqui para vocês, ó. Quantos dados eles estão fora do limite aceitável, no limite inferior ou superior? Então, 80% dos dados estão fora. Se você for levar em consideração a distribuição normal com o desvio padrão within, você vai ter 64,62 e com o overall você vai ter 67,28. Agora, se eu quiser repetir e abrir um pouquinho o limite, como é que vai ser? Então, eu vou lá nessa tecla rápida que edita a tela de diálogo da última ferramenta que eu utilizei. Ao invés de botar 599, eu vou botar 597. E ao invés de 600, eu vou botar 600.2. Dou um OK novamente. Vocês vão notar que praticamente todos os dados estão dentro do meu limite. Meu CPK agora deu 0.59. Por quê? Porque você vê que ele tem dados aqui muito na fronteira. Então, quer dizer, qualquer oscilação aqui no meu processo, ela pode produzir dados fora. O percentual caiu para 4.52 no within e 6.62 no overall performance.